Amados irmãos e irmãs, que alegria poder encontrá-los novamente. E hoje eu tenho uma grande surpresa para contar para vocês. Primeiro, eu estou aqui em Tambaú, no santuário de Nossa Senhora Aparecida, também a terra do Padre Donizete. E eu quero contar para vocês hoje a história da minha vocação e também da minha família, que conta toda a influência e a presença e a intercessão do Padre Donizete ao longo da minha história e da história dos meus antepassados. Então aqui para frente vocês vão ouvir uns relatos que a minha avó ela conta sobre a intercessão do Padre Donizete, as graças alcançadas através da intercessão dele na vida dela, na vida do meu pai, que se chama Donizete, também por causa do Padre Donizete, e também na minha vida, que sou Tiago Donizete, hoje Padre Tiago Donizete. Eu me chamo Laurici, sou da cidade do interior, Rio Preto, Minas Gerais. Pois é, o Tiago, Padre Tiago. Eu, quando criança, com a minha mãe era muito devota do Padre Donizete, e eu ficava em volta dela assistindo. Colocava água para benzer, e fui crescendo com aquele entusiasmo de que ele era um santo, fazia milagre, e eu acreditava e acredito até hoje. E recebi muitas graças dele. Então, vó, teve também a experiência, como você havia me contado, de que depois que você casou, junto com o vô Manuel, da experiência do nascimento do meu pai. Como é que foi essa parte? Conta para nós. Pois é, eu engravidei 2 ou 3 vezes e perdi. Aí a gente pediu a intercessão do Padre Donizete, Nossa Senhora Aparecida, que se eu conseguisse, se fosse menino, ia chamar Donizete. Aí isso aconteceu, nunca mais tive nada, trabalhava, não sentia mais nada, sarei. Aí consegui, tive o Donizete, daí um ano tive uma menina, e coloquei o nome Maria Aparecida, em homenagem a Nossa Senhora também, porque o Padre Donizete fazia os milagres com a Nossa Senhora. E tem uma coisa que você me falou, que o nome Aparecida também é por conta de Nossa Senhora Aparecida, né? E aí você falou que a vocação da Tia Patida, que é o nome que eu dou à Tia Aparecida, é uma vocação voltada ao cuidado com os doentes, né? Isso é uma coisa muito, muito bonita também, a vocação que nasce também do cuidado com as pessoas. E ela tem muita vocação, ela cuida dos doentes com o maior carinho, todo mundo gosta dela, chama ela e ela faz de tudo, curativo, umas feridas que às vezes difícil de sarar, aquilo sara tudo na mão dela, tem uma mão boa, que é uma bênção a vida dela, é uma bênção. Eu sou mãe, às vezes sou até suspeita para falar, mas ela é uma pessoa. Ela cuida com muito amor, né? Ela cuida com amor mesmo, e carinho ela é muito bacana. E tem uma coisa interessante também, quando você colocou o nome do meu pai, Donizete, você também tinha um desejo de que ele fosse padre? Como é que é? Tinha, sim, mas a gente ficou sabendo que ele não tinha vocação e eu nunca insisti, mas tinha vontade de que fosse. É interessante isso, porque como que a história ela vai se completando nas mãos de Deus, na graça. É isso mesmo, E tem também uma outra graça na vida do meu pai, do Donizete, que foi quando ele era recém-nascido, não é? Como é que recém-nascido, novinho, uns 8 a 10 dias que ele tinha. A gente nem berço não tinha, porque na roça e até comprar o berço, ele dormia, era 2 cadeiras com a coberta dobrada, e ele era bem brabinho, chorava muito de noite. Aí, e antigamente a gente tinha era lamparina.
Aí ele não era muito de dormir, não, ele não dormia muito bem, não. Aí ele acordou de noite, foi batendo o pé e descobrindo, e aí a coberta bateu em cima da lamparina e pegou fogo. Aí pegou fogo, queimou em volta dele todinho da coberta, a coberta ficou só o pedaço onde ele estava deitado. Aí eu morava perto do meu sogro gritou depressa que a gente estava dormindo, né? Acordou com aquele fumaceiro, mas uma fumaça que tampou o quarto todinho, aquele fumaceiro. Aí ele me gritou depressa, eu pulei na mesma hora, encostado na nossa cama, que eu punha as cadeiras encostadas. Aí, né, foi que Nossa Senhora, aí peguei ele, só o dedão do pé dele deu uma bolinha d'água, só. Ele não queimou nada. Eu já tinha até já estava esquecendo disso, mas ó, foi uma graça muito grande. Com certeza ele ajudou a olhar, né, porque eu pedia muita intercessão dele. E Nossa Senhora, que eu tinha muita fé na Nossa Senhora Aparecida. O menino não teve nada, uma bolinha no dedão do pé. Uma graça mesmo. Uma graça muito grande, ó. E tem uma coisa também que você falou, sobre o quadro, né, do Padre Donizete, que você conseguiu comprar. Ah, é. E aí você colocou no quarto dele também, coloquei. E quando nós casamos, nós fomos passear na Aparecida, que usava ir na Aparecida. Aí nós fomos... Aí eu vi o quadro dele e falei, fiquei na maior alegria, falei, Nossa Senhora, vou levar esse quadro, mas verdade mesmo. Peguei aquele quadro, mas com o maior dos carinhos, trouxe para casa, levei, colocamos lá no quarto, na sala até, quando o Donizete não tinha nascido, coloquei na sala. Aí o Donizete nasceu, coloquei no quarto dele e ficou até o Donizete casar. Aí o Donizete casou, eu mandei ele levar para ele. Aí ele levou, colocou no seu quarto. Exatamente. E eu tenho até hoje ele guardadinho lá na parede, bonitinho. Muito bonito. Eu gosto daquele quadro, acho ele muito bacana. E mostra, né, os milagres. Eu lembro desde criança eu olhava para aquele quadro e perguntava por que, né, que tinha os pedaços, né, o desenho de pé e tal, e aí a pai e a mãe contou, né, que era porque era o Padre Donizete, que era por conta, né, deles ter essa fama de milagreiro, né, de ajudar as pessoas. Então isso é muito, muito interessante. Na época, ó, ele era muito famoso, Nossa Senhora. Então, acho que também tem mais uma história, vô, que é quando o pai também caiu na água. Como é que é essa história? A gente morava na roça, e a água tinha que andar bastante, era longe da casa, uma aguinha que a gente tinha em casa. Aí tinha um poço grande, assim, bem grande, era uma mina, uma água que era uma beleza, era do gasto da gente, mas só que era longe. E aí ele fugiu, ele saiu de pé da gente. Aí quando eu vi, estava lá, de ponta cabeça, só com os pés para cima, com a cabeça lá dentro d'água. Aí eu fui correndo, né, tirei ele depressa, não teve nada, mas gritei para Donizete, Nossa Senhora Aparecida. Ele sabe, falei, Nossa Senhora Aparecida, Santo Padre Donizete. Porque eu só falava Santo Padre Donizete, porque para mim ele é santo. Aí tirei ele depressa, não teve nada. É bonito ver, assim, agora eu como neto, né? Ver essa experiência de fé, né? Experiência de fé da família, que a vocação, né? A fé, ela não nasce sozinha, né? Assim, ela nasce num contexto, ela nasce e é criada e cultivada na família. Então, eu sempre aprendi também a olhar com muito carinho, né? Para a figura do Padre Donizete, com muita proximidade, né, da igreja. Tanto é que hoje eu estou aí, né, como padre, Padre Tiago Donizete. Então, para mim é uma honra muito grande. Oh, Nossa Senhora! E eu sei o quanto que a minha história está interligado a tudo isso que já nasce no desejo seu, sabe? Desde quando você coloca o nome do meu pai,
de Donizete, por conta do padre Donizete, na esperança de que ele fosse padre, ali também já a semente da minha vocação foi semeada e ao longo do tempo cultivada, e hoje eu estou aqui como padre Tiago Donizete. Obrigado, obrigado pelo carinho que você sempre teve, pela fé que foi passando quase que no sangue, né, da nossa família. Nossa família é sempre uma família de muita fé, né, um povo muito unido em Deus. Então eu só tenho a agradecer também. Obrigado por tudo. Obrigado por poder partilhar com a gente um pouquinho dessa história, né, deixar salvo, documentado essa história, né, de um pouquinho daquilo que também a intercessão do Padre Donizete fez na nossa vida. Deus nos abençoe e abençoe a senhora também. Amém, amém. Deus te abençoe. É muita honra, Nossa Senhora. Obrigado, viu, vó? Bem, e a partir de tudo isso que você já escutou, né, na história da minha avó sendo contada, eu estou aqui hoje, em Tambaú, né, vivendo essa experiência pela minha primeira vez de tocar um pouco também da minha história vocacional e da minha família, juntamente com a história do Padre Donizete. Para mim, uma emoção, uma alegria gigantesca, e eu continuo agora então contando a história que começa com a minha avó. Minha avó rezava muito para o meu pai ser padre. Na esperança dela, já que é Donizete, já que é a graça do Padre Donizete, quem sabe, né, não se torna padre. E aí, meu pai, né, teve uma outra vocação matrimônio, graças a Deus, né, que aí eu nasci. E aí, quando meu pai se casou com a minha mãe, minha avó então pega o quadro, né, do Padre Donizete e dá para o meu pai para levar para a casa deles. E primeiro nasce a minha irmã, a Samara, e 4 anos depois nasce eu. E aí meus pais colocam o nome em mim de Tiago Donizete. E é interessante que quando eles colocaram o nome, nunca teve-se a intenção de que eu fosse padre, né? Colocou porque uma questão histórica na família, né? Um carinho pelo Padre Donizete. E com 4 anos de idade eu já falava que eu queria ser padre. Eu nunca na minha vida, desde que eu comecei a falar que eu queria ser padre, eu parei. Dos 4 anos até hoje. Agora eu não falo mais que eu quero ser padre, né? Que agora eu já sou, né? Mas até a minha ordenação de padre, há 6 meses atrás, eu falava continuamente, né, do meu desejo ardente de ser padre. E aí, para completar ainda essa história, aconteceu uma coisa muito marcante, né? Eu sempre soube da importância do Padre Donizete na minha família, na minha história de vida, na minha vocação, e rezo muito isso. E aí, um dia antes, na noite anterior de eu começar o meu retiro de preparação para a ordenação presbiteral, eu estava celebrando uma comunidade lá em Goiânia, onde eu moro, e chegou uma senhorinha para mim, Dona Rosa, o nome dela, e ela falou assim: Tiago, diácono, né, que eu era diácono ainda, diácono Tiago, eu quero te dar um presente. Eu quero dar um presente para você com muito carinho. Aí eu falei: não precisa não, aquela coisa que a gente fala assim, né? Não precisa não. Ela: não, já está aqui. E aí ela abriu então, né, a bolsa, e era uma casula de Nossa Senhora. E aí ela falou assim: Tiago, eu ganhei essa casula há 11 anos atrás, numa rifa, e eu guardei, prometendo que eu daria ao primeiro Donizete que fosse se ordenar padre. A primeira pessoa que eu conhecesse que se chamasse Donizete e fosse se ordenar padre, eu daria essa casula. E eu estava horas antes de entrar para o meu retiro de preparação da ordenação de padre. E aí antes, né, eu pensava: será que é mesmo minha vocação ser padre ou não? Daquele momento em diante eu fui para o retiro pensando como ser um bom padre, e não ser ou não ser um padre, né? A confirmação veio na minha vida, mais uma vez pelo nome do Donizete. E com muita alegria, né, com o coração revigorado de estar aqui hoje, eu partilho essa experiência com vocês, essa graça na minha vida. E é uma graça que não foi pontual, não foi num momento. A graça de Deus não é um instante, a graça de Deus ela é na nossa vida toda. Uma coisa que aconteceu há 70 anos na vida da minha avó, uma graça, uma experiência de graça há 55 anos atrás com meu pai, toca a minha vida ainda hoje. Quando nós vivemos a experiência da graça de Deus em nossas vidas, verdadeiramente a enxergamos com os olhos do coração, ela permanece sustentando a nossa história.
Bem, como vocês puderam ver, eu acabei de contar lá no Santuário de Tambaú, né, o milagre da minha vida, da vida do meu pai, na vida da minha avó, por intercessão do Padre Donizete. E para mim foi uma experiência incrível, porque além de eu poder celebrar no lugar onde o Padre Donizete celebrava, né, onde foi construída a antiga igreja, também pude celebrar, né, pude fazer a consagração no altar que o Padre Donizete consagrava também na época dele. Foi uma emoção indescritível sentir naquele lugar, naquele momento, naquele altar, né, a consagração dos mesmos gestos, dos mesmos movimentos que o Padre Donizete fazia. Isso para mim é como tocar a minha história de vida, apesar de nunca tê-lo conhecido pessoalmente. E também uma outra graça muito grande foi, né, de ter podido tocar na imagem de Nossa Senhora Aparecida trazida pelo Padre Donizete na sua época, do qual também teve 2 milagres, né? O milagre da chuva, que foi quando ela chega, né, do trem e não acontece, né, nem ela e nem o povo que a seguia molha durante a chuva, e também o milagre do incêndio, né, da qual ela sobrevive. O Padre Donizete entra e a tira do fogo, né, da igreja que é totalmente consumida pelo incêndio. E ainda por cima, né, ver a experiência no pescoço dela, que foi a rachadura gerada pelo incêndio, que é exatamente no local da rachadura, né, da imagem original de Nossa Senhora Aparecida. Enfim, foram momentos incríveis, né, uma experiência incrível, uma experiência transcendental, e eu agradeço demais, porque são momentos como esses que alimentam a nossa vocação e alimentam a nossa vida. Então é isso, meus irmãos. Que alegria poder partilhar essa experiência com vocês aqui no Santuário de Tambaú. Uma história que começa desde o início lá com a minha avó e continua até hoje. A graça de Deus, ela não tem fim. É uma coisa que aconteceu anos atrás, continua transformando a minha vida e a vida de muita gente. Assim como a história e a vivência do Beato Donizete com a Nossa Senhora Aparecida, com toda a cidade de Tambaú e todo mundo, continua. A graça de Deus não para no tempo. Assim também a nossa vida não pode parar. Nos aproximemos da graça desse Deus que nos ama, nos aproximemos dos seus intercessores, como para nós é também hoje o Beato Donizete. Rezemos para que consigamos cada vez mais perceber no simples da vida um Deus que se manifesta e manifesta transformando a nossa história. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E por intercessão de nossa padroeira, por intercessão do nosso Beato, por intercessão da Senhora Visitadora dos Nós, desça a bênção de Deus sobre nós, nossas famílias e nossos lares, a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.